Inscreva-se, curta, comente, compartilhe e lembrando que nós estamos em todos os canais de áudio da sua preferência, é só ir lá procurar EP Grupo. Vai lá e vai assistir umas entrevistas super bacanas. Bom, esse episódio aqui do EP Bate-Papo é super especial, sabe por quê? Porque eu tô tentando trazer ele há algum tempo. Foi difícil, mas eu consegui, tá? Agora deu certo, não é? Bom, bem-vindo então, Renan. Pizzy Toys, Iron Studios, CCXP, Jurassic Park Burger Restaurante, Residium, Minico, Joy, que é Play and Care. Será que eu esqueci alguma coisa? Por enquanto não. Ótimo. Tudo isso daí. Olhando todos esses modelos de negócio e sabendo que você é um apaixonado pela cultura pop, tá certo? Podemos dizer que você é um super exemplo de quem trabalha com amor. Funciona muito, né? Muito. Então conta um pouco pra gente de cada um desses negócios e as convergências entre eles. Assim, sendo bem breve, minha história, né, óbvio, como todas as histórias de trabalho, superação e dedicação, ela é muito longa e muitos desafios, né? Mas eu fui piloto de kart de Fórmula, sempre fui um apaixonado pelo Ayrton Senna, e ao mesmo tempo tinha paixão pelo automobilismo, tinha paixão por colecionáveis. Então eu colecionava, minha época, né, era Cavaleiros Zodíacos, era X-Men, He-Man, Thundercats, e para mim não era só um brinquedo, era sempre eu expunha com uma pose e tal. Minha mãe sempre falou que eu deixava muito detalhado na prateleira do quarto, aquelas coisas. Quando eu parei de correr, em 2004, eu tinha 19 para 20 anos, fazia publicidade, me formei em publicidade na AMB, e aí eu falei, acho que eu tenho uma oportunidade de negócio com colecionável, porque eu tinha muita dificuldade de achar o produto. Então, ou eu trazia de fora, ou eu comprava, tinha uma loja em Santos que eu comprava, ou eu ia na Comics comprar, mas era muito difícil, você não achava com frequência. Então, eu sempre tinha que comprar de fora, né? E aí eu comecei a importar para mim e para alguns amigos de corrida e tal, e comecei a revender e vi que tinha uma oportunidade de negócio. Aí o meu tio, que tinha uma empresa de informática, falou, vou te montar um site, vai que você faz um dinheirinho, compra um macacão de kart, um capacete, para ajudar no meu hobby que eu queria que fosse uma profissão. E aí começou, eu peguei o meu nome Pizzy, né, e coloquei Toys no final, até uma menção ao Todd McFarlane, que tem a McFarlane Toys, que eu sempre me inspirei muito. E ali começou o negócio, então em casa, né, eu ficava tinha minha cama e tinha minha escrivaninha ali com o computador. Em cima eu tinha uma prateleira onde eu era o estoque, entre aspas, e eu vendia online ali, tanto no site quanto no Mercado Livre, né? E aí eu vi que era uma oportunidade de negócio. Em 2007 para 2008, no começo estava muito, 2004, 2005, 2006, estava muito informal, então era tipo muito para amigo, trazendo muito na informalidade. Depois eu vi que tinha um business ali que eu conseguia, né, realmente fazer acontecer, e aí eu comecei a representar a NECA, uma empresa americana aqui no Brasil. Fui para San Diego Comic Con, para poder, obviamente, estavam todos esses players lá, falar com eles para poder trazer oficialmente para o Brasil. E aí, 2007 para 2008, nascia a Pizzy Toys, efetivamente, uma empresa, CNPJ e tal, e obviamente eu fui para a Brim para poder expor os produtos e começar a trabalhar, e começar até, mas era só eu não tinha ninguém ali que, no começo foi muito eu. Aí comecei com um funcionário, outro, e as coisas foram andando, né? Então foi assim que começou. E o legal de tudo é que a Iron Studios nasceu por causa do Ayrton Senna, porque eu tinha uma vontade de fazer a peça do Ayrton, não tinha know-how de produção, não tinha conhecimento nenhum. Falei, se eu tenho que falar com alguma empresa, é uma empresa japonesa. Eu fui falar com a Kotobukiya, que eu representava a Bandai muito grande, eu já representava a Bandai no Brasil, mas muito grande. Falar com a Kotobukiya, eles toparam fazer. Em 2010, a gente lançou na Abrim, junto com a Viviane Senna, a primeira estátua do Ayrton Senna. Ela foi lançada em 2010, a gente colocou no mercado em 2011, aí depois de 2012 para 2013 teve outra, e aí eles não quiseram mais seguir com o contrato, e eu tinha um contrato com o Instituto de fazer uma terceira estátua. Aí eu falei, eu não vou deixar isso morrer. E aí eu fui entender o processo de fabricação, e aí nasci a Iron Studios. Então a Iron Studios nasceu pelo Ayrton Senna. E aí veio o CCXP na sua vida? A Com ela nasceu porque eu ia para San Diego desde 2007 para falar com as empresas, esses players, essas fabricantes de colecionáveis para trazer para o Brasil.
E o Omelete tinha tem o site e eles iam lá para cobrir o evento. E aí a gente sempre junto, né? Tava brasileiro lá junto, ia comer junto, tava toda hora junto, né? E a gente falava, putz, um dia a gente podia fazer uma Comic Con no Brasil, Começou acho que em 2007 esse negócio. Aí quando foi em 2012, eu nunca me esqueço, a gente estava na frente do stand da Nickelodeon, eu estava falando com o Fulani, que é meu sócio hoje na Comic Con, e aí a gente, tava ele e o Érico, que é um ex-sócio, não está mais, mas aí a gente falou, putz, vamos fazer isso aqui no Brasil, vamos? Chegando em São Paulo a gente conversa. E aí a gente conversou, trouxemos o Ivan Costa da Chiaro Escuro, que é uma agência de quadrinistas, né? Que é um pilar muito forte, é o coração ali de Comic Con, né? E aí a gente fundou a Comic Con em 2014. A gente não voltou mais para abrir desde então, porque aí realmente a gente focou em CCXP. E aí virou o que virou, né? Virou uma empresa à parte e também um evento muito grande, né? Hoje é a maior Comic Con do mundo. Muito legal. E se dedicando, trabalhando muito, mas a gente não esperava que ia ser tão rápido quanto foi. Realmente Muito foi uma rápido. surpresa pra gente. Muito rápido. O fã é um consumidor bem exigente, né? Como é que você administra as falhas, né, pendentes para esse público aí? O nosso é demais porque é o colecionador, é o público adulto. Então a gente lida com pessoas que estão comprando um produto que tem um valor afetivo, emocional muito grande, nostálgico muitas vezes. Então a gente tem que ser bem minucioso e bem chato. E o nosso processo ele de detalhe, etc., ele não vai só na hora que a gente faz o conceito, a gente vai até a China. Então a gente tem um time na China especializado, a gente manda referência, tal, é super minucioso para chegar ao produto exatamente como a gente mandou o protótipo. Mas a gente aprende muito também, né? A gente teve um caso agora, semana passada, a gente tô à pré-venda da Saori Kido, que é a Athena do Cavaleiros dos Zodíacos. E ela, para você ter uma ideia, foi 1 ano de desenvolvimento e aprovação. Com a Toei Animation, que é super rigorosa. E aí a galera não curtiu o cabelo, achou que estava um pouquinho gordinha, vieram assim, enxurrada de críticas, né? Aí agora a gente faz o trabalho inverso, a gente traz para dentro de casa, apresenta para eles, porque às vezes só a gente falando não funciona. Tá. Só o pessoal quer quer que a gente atualize, melhore isso, aquilo. E aí a gente faz um trabalho assim para poder entregar o que o fã quer. Então a gente está sempre monitorando, acho que o mais importante é isso, está sempre escutando, ter sempre humildade para escutar, né? Porque a gente não, apesar de todo mundo do escritório é muito fã e muito apaixonado, mas a gente sempre tem o que aprender, né? Nossa, que legal. O termo geek, né, mais recente, o Kidult, ganharam super expressão agora. Kidult, todo mundo falando. Na abrinha lá, todo mundo fala Kidult. Você acha que ainda há espaço para crescer? Qual é a sua análise sobre esse nicho daqui para frente? Eu acho que assim, o mercado ele teve o crescimento, né, e aí ele teve uma queda, e eu espero que agora ele tenha estabilize, eu estou falando no Brasil, né. Lá fora já é um mercado muito consolidado. Você vai para o Japão, o nosso mercado faz parte da vida das pessoas. Então, quando eu fui para o Japão a primeira vez, eu falei, o mercado não está nos Estados Unidos. O mercado de licenciamento, ele está realmente no Japão. Porque a galera consome o anime em absolutamente tudo. Você entra numa lojinha, assim, tipo esses supermercados de esquina, assim. Tudo é licenciado. Tudo, exatamente tudo. Você liga a TV, a propaganda de carro é licenciada. Tudo tem um licenciamento vinculado ao anime, muitas vezes pouca coisa para a cultura americana, cultura pop americana. Então, eu vejo muito isso, só que diferente do Brasil, lá você não vê muita falsificação. O pessoal realmente respeita e entende o licenciamento. Aqui já é mais complicado, né? Então eu fico pensando, o mercado vem crescendo muito, eu estou vendo muita coisa acontecendo, mas infelizmente muita coisa acontecendo no mercado paralelo. Aí é ruim. Nos Estados Unidos tem também, eu já fui em eventos que eu vi falsificação, mas também é um mercado que o pessoal dá valor para o produto licenciado. Lá um produto falsificado, falando em status, essas coisas vinculadas ao meu mercado, ele não tem muito valor. A pessoa ela compra, pode ser um produto caro, mas ele não tem um valor de revenda, não tem um peso. Tá. Aqui eu acho que ele tem um pouco mais, entendeu? A pessoa vai mais pela estética do que saber a história da empresa, se a empresa é oficial, não, enfim. Sim. E acho que isso é para tudo, né? Não é só para o meu mercado, mas eu vejo muito fashion acontecendo a mesma coisa. Não tenho dúvida.
Ayrton Senna Legacy Réplica 1.4, esgotado mundialmente em poucas horas. 4 horas. Nossa Senhora! E você escreveu num post assim, mesmo depois de tanto tempo, você ainda continua batendo recordes. Obrigada, Ayrton. Foi muito legal. Essa peça foi colecionável, né? Mais um sonho seu conquistado, acredito. Essa peça, ela marcou, como o Ayrton marcou a história da empresa, foi a nossa primeira peça. Sim. A gente fez uma conta ali a gente chegou na 1000ª peça da Iron. E a 1000ª peça foi essa peça. E aí a gente, como é uma peça de valor agregado alto, R$5.000, a gente conversou com o Instituto, a gente falou, vamos fazer alguma coisa bem limitada. Então, 161 unidades, que é o número de GPs que ele correu. E era exclusiva para os nossos sites. Então a gente tem um site na Europa, que fica em Portugal, a gente tem um site nos Estados Unidos, que fica em Los Angeles, e o Brasil. E esgotou em 4 horas. Eu sabia que ia esgotar, mas o nosso time ali era uns 5 dias, uma semana, é o que a gente estava pensando. Hoje a gente teve um call com o Instituto logo cedo para falar sobre isso e ver algumas possibilidades, e para eles também foi super legal, porque não é nem pelo valor agregado, tá? Uma peça obviamente cara, mas porque o Ayrton, ele pega, eu falo muito isso, ele pega, não... O colecionador compra, o colecionador de Marvel, de DC, ele compra o Ayrton. Mas ele pega um público totalmente diferente. Então, a pessoa não necessariamente é um colecionador que está comprando ele. E você vê realmente que 30 anos da morte dele, ele tem um peso muito grande na vida das pessoas, né? Obviamente, para a pessoa gastar R$5.000 numa peça. Então, é muito gratificante, é um prazer para a gente poder fazer ele, uma honra. E a gente ficou muito feliz de ver ele quebrando mais um recorde aí. Na empresa, pelo menos foi a pré-venda esgotada mais rápida que a gente teve até hoje. Bom, você tem uma relação com velocidade, né? Porque você corre na Porsche Cup. E fala um pouquinho disso pra gente. Eu corri, né, no passado, eu parei em 2000, eu comecei a correr em 2000, era criança ali, adolescente, pré-adolescente. Parei de correr comecei em 99 a treinar e parei de correr em 2004 para 2005. E aí começou a empresa. E aí eu voltei no final de 2020, eu voltei a correr na Porsche Cup. Então eu fiquei aí 16 anos parado praticamente, né? E é um hobby, né? Mas é um hobby que eu levo de uma maneira muito profissional. Então, mesmo correndo com o pessoal que continuou, que eu às vezes corri quando era pequeno, o pessoal continuou, muita gente está na Stock Car hoje e tal. Eu sempre vou para ir de igual para igual, então me dedico muito, lógico que é muito difícil, o pessoal está muito nativo. Mas acho que você ganhou alguma coisa, agora tem um... A gente foi campeão, a gente foi campeão com... Eu fui o ano passado... Isso, de dupla. Eu corri o ano passado com o Edu Guedes. Isso. Na categoria dele, então eu entrei na categoria dele. Ele está na Hulk, e aí eu entro na categoria dele. Só que todos os pilotos, o segundo piloto, eu no caso era o segundo piloto, ele era o piloto principal, eu o segundo piloto, todos os segundo piloto de toda a categoria eram pilotos profissionais. Eu era o único que não era profissional. Então, tinha 3 ou 4 da Stock Car, tinha piloto que teve carreira internacional, e eu entro para disputar lá e a gente foi campeão. Então, para mim é muito gratificante isso, é muito gostoso, é muito prazeroso. Legal. Mas é difícil conciliar a vida de pai, empresário, piloto, é um time ali que você tem que ter um tempo muito complicado, principalmente porque você tem que se preparar muito, né? Exige demais o físico. Sim, eu imagino. Fala um pouquinho da Residium, eu queria saber desse seu projeto, antes de eu entrar num outro assunto. Residium é uma criação, muito legal essa história, porque quem criou a arte, a ideia, a história, foi o Igor Cato, que é nosso head do estúdio hoje. Ele foi um dos primeiros escultores da Iron Studios. Ele trabalhou comigo 1 ano. Ele era o melhor escultor que eu tinha. E aí um dia ele sentou na minha mesa e falou assim, na minha sala, e falou assim, cara, eu fui contratado pela Sony para morar nos Estados Unidos. Vou ficar lá minha vida inteira. E eu vou de cara trabalhar em God of War 4, que era um mega projeto, um dos maiores títulos da história. E eu falei, pô, fico muito triste, né, porque a gente vai te perder, mas fico muito feliz, porque é um passo, assim, insano, né, de se imaginar. Ele tem minha idade, ele foi, e a gente sempre se encontrava na San Diego Comic Con. E aí chegou um terceiro ano, ele falou, cara, ele teve filho, ele falou, putz,
a gente tá querendo voltar pro Brasil, né? A gente fala, a vida fora é muito boa, mas também é muito ruim, porque o Brasil também tem ponto positivo. Todo mundo discute isso, todo mundo pensa em morar fora ou morar fora. E ele falou, olha, eu queria liderar o estúdio, mas eu queria que a Iron investisse numa criação que eu tenho. E aí ele me mostrou o personagem, era o BT, que era um ursinho rosa, eu não entendi nada. Ele me contou um pouco da história, eu fiquei apaixonado pela história. A gente trouxe para dentro de casa e a gente vem trabalhando nisso há 3 anos. A nossa primeira aparição com o Residium foi na Comic Con. Hoje, o que a gente está fazendo, tá? A gente tem um planejamento de 4 anos para comics. Então a gente vai escrever toda uma história nos quadrinhos, seguir exatamente o que foi feito no passado, que está no nosso DNA. Então focar muito no quadrinho. A gente vem trabalhando e escrevendo uma animação. Em paralelo, 2 games. Um a gente lançou no mobile, ele é gratuito. Então é só baixar, chama Residium Tales of Coral. Coral é a personagem principal. E também a gente vem trabalhando na parte de coleção. Linda, né? É, linda. Achei ela e ela cria aqueles bichinhos, e aqueles bichinhos se transformam em monstros. Então, com um gás que vira um alucinógeno, tem toda uma história. E a gente colocou os colecionáveis, a gente fez os pequenininhos, os bugbears que a gente chama, que são os ursinhos pequenininhos, e a gente colocou na Comic Con, na CCXP, e foi um estouro, assim. A gente vendeu muito bem. A gente fez uma nova run disso na fábrica e a gente mandou para os Estados Unidos no ano passado para San Diego Comic Con. E foi muito bem aceito, a gente vendeu super bem. E aí encorajou a gente a investir no negócio, porque no Brasil a gente mostrar alguma coisa que a Iron está fazendo na CCXP é muito mais fácil do que você chegar em San Diego, onde a gente está concorrendo com todo mundo e apresentar. Então a gente vem trabalhando nesse projeto. Óbvio que a gente sabe a dificuldade que tem de você criar uma marca, uma história, etc. Mas a gente está fazendo, acho que, tudo muito direitinho e principalmente amarrando muito bem a história como um todo para que tenha um universo muito rico. E fazendo com calma, apesar de se dedicando muito, tem bastante gente envolvida no projeto, a gente está fazendo com calma para, obviamente, não errar e fazer uma coisa que esteja muito bem amarrada e que cative as pessoas. Tá, mas então, hoje você já comercializa para as lojas? Hoje a gente já vende, hoje a gente já vende no mundo inteiro a linha de Bugbear, que são os personagens menores que a Coral faz. A gente desenvolveu uma Coral estátua, que até vem assinada por mim e pelo Igor, que ela deu sold out, ela esgotou. Ela vai ser lançada, está em produção, ela vai ser lançada agora no primeiro semestre. Vai fazer novamente a Coral? A gente vai fazer uma outra escala, uma outra pose, enfim. Tá. E nos quadrinhos, né? Tá. E aí a gente começa a se preparar para, como eu já falei com você, para a gente entrar em licenciamento aí o ano que vem, alguma coisa do tipo. Mas a gente quer estar bem... Mas já está indo para o varejo? Através da gente, né? Sim, a gente teve um parceiro, tá, que foi na Comic Con, que foi uma ação específica para a CCXP. Tá. Na verdade foram 2 parceiros, que foi a Adidas e a Netshoes. Tá. Então a Netshoes entrou com o fashion ali, com camiseta, tal, boné, sold out na CCXP, a gente vendeu tudo. E os tênis da Adidas também. Tá. Então foi nosso primeiro parceiro, mas foi uma ação específica para a Comic Con. E aí agora a gente vem trabalhando com eles para a gente, obviamente, colocar collab. Isso. Era uma collab, exatamente, né? Exatamente. Ótimo. Bom, vamos mudar de assunto agora. Eu quero falar um pouquinho sobre a Associação Nosso Sonho. Qual sua relação com a instituição que promove a reabilitação de crianças, jovens, adultos com paralisia cerebral? Eu sempre, assim, desde pequeno, eu sempre tive, não sei porquê, eu acho que alguma coisa vinculada a outra encarnação, não sei, mas eu sempre tive uma admiração pelas pessoas que vencem dia a dia paralisia cerebral. Ou qualquer dificuldade, mas assim, eu sempre olhei a pessoa com paralisia cerebral de uma forma muito diferente, sempre admirando mesmo, sabe? Sim. Porque é uma luta diária, né? Sim. Inclusive eu tenho uma sobrinha que tem síndrome de Rett e é assim, é uma luta diária, minha irmã se dedica demais e se você olha com... Depende do olhar, você pode olhar sempre com um olhar de dó, ou você pode olhar de um jeito admirando mesmo, né? E aí, a Nosso Sonho, eu encontrei no Instagram e ela ficava na esquina de casa, do escritório, na esquina, assim, tipo, sei lá, 30 passos. E é uma história super legal, porque a Sueli, ela teve um filho com paralisia, e ele morreu, e ela tinha muita dificuldade, porque ela queria que ele fosse o mais normal possível, então ela queria preparar ele para o mercado. E ela teve muita dificuldade com
com esse trabalho e ela resolveu, depois que ele faleceu, fazer a associação e ela prepara pessoas com paralisia para o mercado. Então a maioria são jornalistas, estão lá para estudar, para se desenvolver. E aí a gente tem uma parceria de longa data, na verdade a gente ajuda bastante eles. Tem outras casas também que a gente acaba ajudando. Tem uma casa muito legal que chama Cotique, que são crianças ou pessoas com paralisia, mas que foram abandonadas. Tá. Então elas foram abandonadas pelos pais e aí elas ficam lá. E não sei assim de onde veio, mas a gente sempre, qualquer causa que a gente faz, a gente procura sempre olhar muito para a paralisia, porque eu acho que mais uma vez, é uma luta diária, mas uma vitória diária também, né? Sim, às vezes só o fato de eles pegarem e escreverem um texto, assim, é um trabalho, um esforço muito grande, é muito bonito ver. Tá. Então a gente está sempre ajudando, sempre com eles, a gente leva eles na Comic Con, é sempre um barato, é muito legal, muito gratificante. Muito bacana. Não, se você quiser saber mais sobre esse valioso trabalho aí, nós vamos pôr o site aqui para você entrar e dar uma olhadinha. Que quem quiser conhecer, eles ficam em Perdizes, visitar também, ajudar, obviamente, está sempre precisando de ajuda, né? Então, sim, muito legal. Pode entrar em contato comigo também. Bom, e para a gente finalizar, eu queria saber quais desejos de fãs que você pode dizer que vai virar novos negócios aí nas suas mãos. Putz, de fã tem muito, hein? Spoiler, vai, conta coisas tem novas. Muito, tem muito. Eu vou contar uma spoiler, Uai. Que ninguém sabe, eu vou contar aqui, hein? A gente não anunciou ainda. A gente vai ter, a gente vem tentando isso há muito tempo, a gente vai ter uma edição limitada exclusiva do Walt Disney para a D23, aqui no Brasil. Legal. Então, acho que esse foi a gente não anunciou ainda, ninguém viu o projeto, foi uma parceria nossa com a Disney. A gente tem um contrato global com a Disney, mas o Walt Disney é uma coisa totalmente separada, meio que quase intocável, vou falar assim, com todo o respeito do mundo. E a gente nunca tinha conseguido desenvolver o Walt Disney, a gente nunca pôde fazer o Walt Disney, nem mandar conceito, nem nada. E aí, por causa da D23, a Disney do Brasil, enfim, com a gente começou a trabalhar nesse projeto e foi aprovado, então a gente está desenvolvendo o Walt Disney, que vai ser exclusivo da D23. E é super legal, é muito gratificante, porque eu tenho uma admiração por ele muito grande. Acho que ele estava muito à frente do tempo. E eu sempre falo que a Disney, né, os parques como um todo, é o único lugar que você encontra todas as religiões, todas as raças, e você nunca vê briga, nunca vê problema, nunca vê conflito. Então, para mim, é o melhor lugar do mundo. Eu admiro muito a história que ele criou e vai ser um prazer. Como o Senna, eu acho que vai ser no mesmo nível a gente poder desenvolver o Walt Disney. E será em novembro, né? Novembro. É um pouquinho antes da CCXP. Isso. A gente sabe. Logo, logo será tudo divulgado aí para vocês. Renan, adorei. Então, obrigado pela sua disponibilidade aqui conosco. Obrigado você. E adorei o prazer. papo. Podia ficar falando muito mais, a gente marca um próximo papo. É verdade. Gente, e se você quiser vir aqui, comentar, falar, contar o seu case de sucesso, eu estou pronta para te receber. É só mandar um e-mail. Muito obrigada.